Olá, aqui é a Prof. Fran e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que fazer se tu não sabe alguma coisa. Muito bem, talvez esse título, né, o que fazer se eu não sei alguma coisa, para ti seja muito óbvio. Bom, professora, todo mundo sabe que se a gente não sabe alguma coisa, a gente tem que procurar saber, a gente tem que buscar, a gente tem que encontrar um meio de aprender ali o que a gente precisa. E talvez isso esteja muito claro na tua mente, pareça que seja algo muito óbvio, mas eu vou te mostrar ao longo desse vídeo como muitas vezes a gente não percebe que é exatamente isso, essa simplicidade que a gente não consegue cumprir. Então, eu acredito que todo mundo, quando a gente fala em o que fazer se eu não sei, pensa em buscar uma resposta. Buscar com alguém, buscar no livro, buscar em algum lugar. Só que, gente, tu vai te surpreender se tu começar a perceber no teu dia a dia quantas vezes a gente deixa a preguiça tomar conta. Então, em vez de buscar a resposta, a gente vai para o caminho mais fácil, aquele que, digamos assim, nos dá menos trabalho. E muitas vezes é justamente jogar para outra pessoa aquela dúvida, ou em vez de sair procurar, pelo menos dar uma olhadinha, já tentar, digamos assim, encontrar o caminho mais simples, né? Manda para aquela pessoa, a pessoa resolve e ponto. Ou então a gente entra naquele pensamento de que tudo é muito difícil, de que a gente não sabe, meu Deus, eu nunca vou aprender esse conteúdo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Agora eu quero te dizer que, infelizmente, esse comportamento é muito comum. Qual comportamento? Isso da gente não saber o que fazer quando a gente não sabe alguma coisa. Então, de repente, aqui a gente fala de faculdade de Direito, mas de repente tu vai ter alguma dificuldade, alguma dúvida em exercício físico, em cozinha, alguma questão da tua casa, alguma questão do teu carro, da tua vida, sabe? A gente sempre vai ter dúvida na vida. E é importante que tu tenha na tua mente, digamos que assim, tatuado a ideia de que quando tu não sabe, tu precisa buscar. Gente, olha só, é muito, muito, muito importante que um estudante de direito, mais do que os outros, saiba fazer isso. Por quê? Porque ao longo da nossa vida, o que a gente mais vai enfrentar são desafios e dúvidas. Então, é muito comum estar lá no teu escritório, ter advogado, chega um caso que tu não sabe resolver. Duas opções, ou tu desespera, ou tu vai atrás de uma resolução, tu vai atrás de uma resposta. E isso vai acontecer em qualquer cargo jurídico. O juiz também passa por isso, o promotor também passa por isso, o delegado também passa por isso. Lembrem-se, no direito a gente não trata com matemática, né? Normalmente a gente trata de questões que podem ter diversas respostas. E muitas vezes tu não vai ter uma única resposta. Então tu precisa te acostumar a buscar, a encontrar, a pesquisar. Beleza? Professora, e se eu não fizer isso? E se eu for ser preguiçoso o resto da vida e não quero ficar pesquisando por conta? Bom, tu tem grandes chances de te tornar um profissional medíocre. Desculpa a sinceridade, mas não tem como falar diferente. No direito, um profissional que não consegue se virar, um profissional que depende dos outros, um profissional que não tem o mínimo de noção de busca, noção de pesquisa, já era. E eu tenho para dizer para vocês que, infelizmente, isso está cada dia mais comum. Então, muitos alunos sequer dão uma olhadinha no Google antes de sair por aí fazendo pergunta, ou, sabe, antes de dizer que não conseguiram aprender. Não abriram um livro, não fizeram uma pesquisa mínima e já estão por aí chorando. Por quê? Porque chorar é mais fácil, reclamar é mais fácil. Então, tu não pode cair nessa armadilha. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje e eu realmente espero que tu compreenda a mensagem, porque talvez nesse momento tu esteja pensando que tu não é assim, mas olha, todos nós somos um pouquinho assim de vez em quando, então abre o olho. Tá, professora, você está dizendo então que eu não posso tirar dúvidas com professores, contigo, com pessoas que sabem mais? Não, é claro que tu pode, tu deve. Muitas vezes isso vai encurtar o caminho. O que eu estou te dizendo é que a gente está mal acostumado. A gente não levanta um dedinho para encontrar uma resposta que está ali na nossa cara. Às vezes, em sala de aula, o professor tem coisas tão importantes para falar e tem aquele colega que fica levantando e fazendo perguntas que estão ali escritas, ou que o professor já falou 10 vezes. Não é irritante isso? É disso que eu estou falando, gente.
Será que a gente está fazendo a nossa parte para melhorar, para aprimorar o profissional que a gente quer ser? Sabe por que eu falo isso também? Porque parece que, como as pessoas estão ali, elas têm a obrigação de resolver os nossos problemas. Ah, o professor está ali e ele tem que fazer isso? Ah, o meu colega sabe mais, então ele tem que me ajudar. Ninguém é obrigado a resolver nada por ti. É claro que as pessoas vão fazer o máximo, mas se tu não aprender a se virar por conta, se tu não souber agir, se tu não souber pesquisar no Google que seja, se tu não perceber que tu tá folgado demais, que tu tá preguiçoso, que tu não tá fazendo tua parte, o que vai acontecer? Muitas pessoas vão fechar os olhos, não vão te falar nada, vão, né? Vai, segue a tua vida. Mas em algum momento, tu vai ter que encarar isso, sabe? Eu não sei o que tu pensa em fazer para tua vida. Não tem problema nenhum se tu não tem decidido ainda. Agora, em algum momento, tu vai ter que aprender, tu vai ter que se virar por conta, gente. Cai na real. O mundo adulto tá aí. Professora, mas tem tanta gente que pode me ajudar. Beleza, gente, olha. Tu fez a tua pesquisinha ali, não entendeu, não encontrou resposta, não é tão óbvio. Agora sim, vai lá e pergunta para a pessoa que pode te ajudar, manda uma mensagem para alguém, tenta conversar com pessoas que entendem mais sobre o assunto. Eu não quero que tu pense que tu não tem que perguntar, eu só quero que tu te dê a chance para encontrar a resposta sozinho. E eu te digo, na maioria das vezes, as respostas estão aqui na nossa frente. Às vezes é abrir o livro e tá ali escrito. Mas a gente se acostuma mal. Então, por exemplo, nunca me esqueço de uma aluna que ela veio falar comigo e falou assim, professora, eu tô com dificuldade em matéria civil. E eu, qual matéria civil, né? Casamento. Aí, o que eu ia falar, né? Bom, ela tá com dificuldade em entender o casamento, né, no direito civil. Qual é a tua dificuldade? Qual é a tua dúvida? Né? Eu perguntei. E ela falou, não entendi o conteúdo. Sim, mas é impossível tu não ter entendido todo o conteúdo. Deve ter algum ponto da matéria que tu não entendeu. Tu não entendeu lá as divisões dos bens ou os regimes de casamento? Ou tu não entendeu algum detalhe de algum artigo? O que que tu não entendeu? E daí ela falou assim, pois é, eu vou dar uma olhada e depois eu vejo. O que aconteceu nesse caso, na verdade, né, gente, em resumo? Ela não tinha estudado. Ela foi provavelmente na aula, o professor explicou, ela não prestou atenção ou ela não conseguiu entender direito. E em vez de abrir o livro para dar uma lida, para dar uma olhada, dar uma pesquisada, ver uma videoaula, ela veio pedir para que eu resolvesse. Como é que eu ia, gente, numa mensagem de Instagram, passar um conteúdo inteiro? Sabe que tem coisas que é fisicamente impossível, entende? E depois essa menina veio e falou assim, professora, eu dei uma lida no livro e resolvi meus problemas. O que tinha acontecido? Em vez de buscar, em vez de se permitir estudar, em vez de ir por conta, tentar entender pelo menos quais eram os pontos de dúvida. Não é possível que tu não tá entendendo alguma coisa, mas tu não sabe dizer o que tu não tá entendendo. Cuidado! Quando isso acontecer contigo, é porque tu tá te passando a perna. Não entendo aquele conteúdo. Tá, mas o que tu não entendeu? Porque se tu estudou, alguns dos pontos não ficaram claros, tudo bem, vamos resolver. Agora, se tu não entender nada do conteúdo, é porque tu não começou a estudar o conteúdo ainda. Eu sei que a gente se engana. E tal matéria, não sei o que. Tu estudou? Tu tentou pelo menos entender antes? Porque ficar chorando e reclamando é muito fácil. Eu sei disso. Eu também fiz isso muito tempo da minha vida. Até hoje eu tenho que me controlar para não ficar chorando em vez de tentar fazer antes. E sabe de uma coisa? Muitas vezes a gente se surpreende com a gente mesmo. Eu não sei tal matéria, não sei tal matéria, não sei, é muito difícil. Aí tu pega, para um dia, né? Dá tipo um tapinha na cara. Não. Hoje eu vou me dedicar 1 hora. Pega o livro, pega o polígrafo, pega lá o que for que tu tem de material, senta e lê. Gente, é impressionante. Depois de 1 hora, parece que já não é tão terrível. Às vezes precisa de um pouco mais de tempo, né? Mas se tu te der essa chance, tu vai te surpreender com os resultados. Qual que é todo... O que a gente tá falando aqui, né? Eu tô te falando que tu, muitas vezes, simplesmente não te permite mostrar pra ti mesmo o que tu pode fazer. Será que tu realmente tentou? Ou tu já saiu correndo reclamar, ou pedir ajuda pro outro, ou começa aquela história de que não é bom, que não é inteligente, que blá, blá, blá. Mais uma vez, gente,
tudo requer um pouco de tempo. Eu sei que os alunos se preocupam muito com o método. Ai, será que vale a pena estudar 1 hora e ver 1 hora de vídeo, aula, e daí fazer questão? Cada um vai ter o seu jeito, mas tu vai ter que testar para ver o que funciona para ti. E às vezes pode ser que tu demore semanas, meses, até anos para entender qual é o teu jeito, a tua maneira. Só que tu tem que dar tempo ao tempo, senão as coisas não vão acontecer. Hoje eu estava conversando com uma aluna. Ai, professora, parece que as coisas não andam, eu tô fazendo tudo certo. O que tá acontecendo? Eu falei, olha, gente, às vezes as coisas só precisam de tempo para acontecer. Não importa o quanto de adubo tu coloque lá na plantinha. Se tu não der tempo para ela crescer, ela não vai crescer mais rápido, entende? E aí eu falei para ela, olha, pensa numa cenoura, né? Planta uma cenoura lá. A cenoura, em algumas semanas, ela vai crescer e ela já vai ter o fruto, né? A cenourinha pronta. Tu pode colher a cenourinha, tu vai ter o resultado daquela semente em algumas semanas, em pouco tempo. Agora, experimenta plantar uma oliveira. Gente, uma oliveira demora anos para crescer, uma árvore. Ela demora anos para estar pronta, para estar ali bonita, para começar a dar os seus frutos. Só que é bem diferente uma oliva, né? E uma cenoura. São frutos diferentes que foram resultados de coisas diferentes, de processos diferentes. Então, a depender do que tu tá falando, é normal que tu não colha resultados rápidos. Entrei ontem para a faculdade e quero já fazer processo. Não é assim que funciona. Entrei ontem e já quero estar no melhor estágio do estado, da cidade, ganhando mais do que os outros. Calma. Tudo exige tempo. Agora, se tu começar a colocar na tua cabeça que tudo tem que ser para a hora, que os resultados não estão vindo, que tu é o problema, aí tu não sai dessa noia, entendeu? Cai na real, a gente se engana muito. Não quero dizer que tu é especial, mas tu também não é menos do que ninguém. Se as pessoas conseguem fazer, tu também consegue. Se as pessoas conseguem estudar, aprender a estudar, aprender a matéria, né? Se formam, se depois encontram seus empregos, trabalham como advogado ou passam no cargo público. Se outras pessoas fizeram, por que tu não poderia fazer? Agora, é claro, isso exige dedicação e exige também a gente se preparar para o que vai vir. Saber se virar por conta é muito importante nesse processo. E aí também acontece muito de, professora, mas é que é difícil, é muito cansativo. Tudo difícil na vida, né, gente? Nada vem de graça. Tu precisa aprender a ir por conta. Mas eu pago o professor para isso. Sério? Sério que tu pensa isso? É sério que tu acha que o professor tá ali para te servir? Gente, o professor nos guia. Ele nos mostra os caminhos, ele nos traz o principal, mas tu vai ter que aprofundar. É humanamente impossível a gente tratar de todos os detalhes de cada uma das legislações e dos ramos do direito. Tu já deve ter percebido isso na faculdade. Então saiba que tu tá por conta. Teu professor tá aí para te ajudar, mas ele não tem como salvar a todos, lembrando que são 40, 50 alunos em uma única aula. Então, tu vai ter que fazer o teu caminho por conta, não importa se tu paga ou se tu não paga o teu professor. Beleza? E assim, professora, eu não sei pesquisar, eu não sei buscar, eu até gostaria, mas eu não consigo. Então, tu começa pelo mais fácil. Abre o Google e coloca ali. O Google, ou seja qual for o site que tu prefere usar para isso, mas tu entende que tu tem que começar, parar de te fazer de vítima e também parar de achar que as coisas são tão difíceis. Não tem como resolver. Gente, na faculdade tudo é tranquilamente resolvido com um pouquinho de dedicação, um pouquinho de esforço. Não consegui, bom, pede ajuda então. Mas pelo menos tenta, por conta, fazer alguma coisa. Tenta, busca antes. Vê se não tem nenhum vídeo já sobre isso. Vê se já não tem uma aula sobre isso. Veja se não tem artigo sobre isso. É muito mais rápido para ti. Eu sempre falo, o pessoal que me manda pergunta, certas coisas já poderia ter resolvido há horas, porque é só botar uma pesquisa básica ali na internet. Você encontraria tudo respondido. Ficar esperando um dia por uma resposta de uma pessoa, sendo que tu poderia ter resolvido muito mais rápido, não faz sentido. Então, gente, olha só. Cuidado, tá? Tu não pode simplesmente te acomodar. Não fica na zona de conforto em que os outros vão resolver por ti. Tu precisa agir. Tu precisa sair, sabe, desse conforto todo. Mas e se eu não sair, professora? Bom, tu vai te dar mal depois. Talvez você não consiga emprego, talvez você não passe
nas provas, talvez tu não passe no concurso que tu quer, talvez a tua vida seja bem o contrário do que tu desejou. Mas se tu não plantou, como é que tu quer colher depois, né? Então, o aluno que é medíocre na faculdade, ele até pode depois melhorar, se tornar um excelente profissional. Mas o aluno que é um excelente aluno, na faculdade faz o seu máximo, é muito difícil ele se tornar um profissional medíocre depois. Vai por mim. É muito difícil alguém que buscou, que fez, que teve experiências, que se construiu, se dar mal lá na frente. Ah, professora, mas eu vejo muita gente que não consegue. Será que essa pessoa fez tudo? Ah, teve fulaninho. Bom, a exceção é exemplo dos burros, né? Uma pessoa não deu certo, mas em geral, as pessoas que são esforçadas, e eu já vi isso acontecer, elas constroem os seus caminhos. A pessoa que é acomodada vai ficando pelo caminho, na verdade, né? Vai ali, leva do jeito que dá. Então, o que tu tem que ter em mente é que tu precisa agir. Tu precisa fazer com que seja natural da tua pessoa encontrar respostas. Ser independente, não ficar buscando que os outros respondam, resolvam. Tu tem que tomar frente da tua vida, do teu conhecimento, daquilo que tu precisa. Ficar na dependência, ficar na sombra dos outros, ficar ali na carona, nunca vai ser uma boa resposta. Toma muito cuidado com isso, porque às vezes a gente sequer percebe, mas a gente está só arrastando a nossa vida, arrastando a nossa faculdade, e é óbvio que no futuro a gente vai ter isso aí também, um futuro arrastado. E a gente tem que aprender a lidar com isso o mais cedo possível. Por quê, professora? Porque na tua carreira, na tua vida profissional, tu vai passar por muitos momentos assim. Tu vai passar por questões que tu não vai saber resolver, por matérias que tu não lembra, ou que tu não entendeu, ou que tu não estudou, por situações em que tu vai ter que pesquisar, te debruçar sobre o tema para poder ter uma compreensão melhor. Gente, isso faz parte de todas as carreiras jurídicas e faz parte da vida do ser humano também, porque ao longo da vida a gente está sempre aprendendo. Qualquer questão, qualquer área da tua vida, tu não vai ter o total domínio. E é totalmente normal. Então, olha, toma cuidado com essa ideia, com essa busca por perfeição, de querer saber tudo, de dominar todas as matérias, ou de dominar tudo, porque isso não existe. Essa é uma imagem que nos mostraram, né, que nos venderam, de que, por exemplo, o jurista, ele tá lá e ele sabe tudo. Nossa, aquela pessoa, aquele advogado, aquele juiz, ele é respeitado, ele sabe tudo, o que tu perguntar, ele vai saber. Gente, calma, não é bem assim. Eu lido com todos os tipos de profissionais do direito, tenho meus colegas que fazem e atuam em todas as profissões diferentes, e todos eles me relatam que em algum momento ou outro, eles não sabem resolver. O que eles vão fazer? Eles vão ter que descobrir, eles vão ter que pesquisar. Isso acontece comigo e vai acontecer contigo também. Agora, qual é a questão aqui? A questão é que esta é uma habilidade que tu precisa desenvolver desde logo. Ou seja, não é porque tu está na faculdade que tu não precisa pensar em como tu vai agir em determinadas situações. E aí acontece duas coisas mínimas, né? Ou tu faz isso que eu te falei de buscar, que seria o mais óbvio. Então, tive dificuldade com a matéria, tive dificuldade com alguma questão, com algum trabalho, etc. Eu vou buscar resolver isso. Ou tu também pode entrar nesse ciclo da culpa e do incômodo, de colocar a responsabilidade nos outros. Ah, porque eu não aprendi, porque isso é muito difícil, porque não sei o quê. Sempre achando alguém para ser o culpado. Eu tava falando sobre isso esses dias. A culpa é da faculdade, a culpa é do professor, a culpa é de... Gente, para de culpa nos outros. Assuma a tua responsabilidade sobre as coisas. É óbvio que se o professor explicar bem, é melhor. É óbvio que se a faculdade ela é bem organizada, é melhor. Mas o que que tu não está fazendo? O que que tu precisa fazer? O que que da tua parte não está 100%? E aí a gente tem que adquirir essa vontade de aprender. Infelizmente, eu percebo que os alunos, eles querem o objetivo, né? Eles querem chegar lá. Eles querem saber tudo, eles querem estar muito bem, eles querem um cargo público ou um cargo de advogado, uma carreira de advogado de sucesso. Mas de forma geral, a gente não quer, sabe, seguir o caminho. A gente não quer se dedicar, se esforçar para chegar lá. Professora, eu não sou assim, eu faço o meu máximo. É? Será que tu sempre faz o teu máximo? Será que de vez em quando tu também não, né? Finge que não é contigo? Será que tu realmente vai buscar as informações quando tu precisa? Ou tu já vai direto perguntar para alguém?
ou tu depende de outras pessoas para resolver as questões. Infelizmente, isso é muito comum. A gente não tem bem claro a importância de admitir que a gente não sabe alguma coisa. É que parece que nessa sociedade falar que tu não sabe alguma coisa é feio, né? Mas não é. Tu não precisa também ficar falando pros outros. Mas pra ti, tu tem que admitir, olha, se viu, eu tô com dificuldade, eu não sei, então eu vou me debruçar. Eu vou pesquisar, eu vou ler, eu vou buscar resolver, responder questões. Entende o que eu quero dizer? Sabe o que eu mais percebo hoje em dia? É que as pessoas não veem isso como uma oportunidade de crescimento. E olha o que eu vou te falar agora. Quando tu sabe que tem algo que tu não faz bem ou que tu precisa melhorar, tá com a faca e o queijo na mão. Tem gente que nem sabe. Exemplo, português. Tem pessoas que não têm ideia de quão mal escrevem, de quão errado escrevem. Então elas estão ali na ignorância delas de não saber e elas não mudam. Agora, quando tu sabe que tu tem alguma dificuldade, que tu precisa melhorar alguma coisa, tu tem uma visão, tu tem uma meta. E se tu quiser, tu pode resolver. Tu entende como é importante a gente admitir que a gente precisa melhorar? Só que isso é muito complicado, né? Ai, como é que eu vou falar que eu não sei tal coisa pro professor? Como é que eu vou falar pro cliente? Tá. Gente, tu não precisa ficar falando, né? Mas tu precisa admitir e agir. E se mexer. E sabe de uma coisa? Nem sempre isso significa que tu vai ficar dias e dias estudando um livro. Muitas vezes significa apenas que tu tem que abrir o teu computador, abrir o teu celular e fazer uma rápida pesquisa na internet. Talvez tu encontre um artigo que responda aquela tua dúvida específica em 10 minutos, em 5 minutos. Sabe qual é o problema, no entanto? É que hoje as pessoas nem isso fazem. Eu não sei se a gente se acostumou a ter tudo muito de mão beijada, mas eu cada vez mais percebo que os alunos, eles não param 2 minutos para pesquisar um pouquinho por conta. Eles já chegam perguntando, como se não houvesse milhares de respostas já disponíveis. E qual o problema disso? Ah, professora, você está querendo dizer que não é mais para perguntar para ti quando a gente tem dúvida? Não é isso. Mas o que me dói é que em algum momento eu não vou estar, ou o teu professor não vai estar, ou tu não vai ter ninguém para recorrer. E se tu não souber se virar por conta neste momento, quando isso acontecer, o que tu vai fazer? Tu vai entrar em desespero? A gente precisa praticar desde já essa independência, essa pesquisa, essa busca por respostas. Tu não pode depender de outra pessoa. Não é que as pessoas não queiram te ajudar, mas simplesmente hoje, tudo, ou praticamente tudo, tu encontra resposta se tu fizer uma pesquisa básica. Ah, professora, tem questões mais complexas que não são tão simples. Bom, mas então tu vai dedicar um pouco mais de tempo, talvez tu vai ter que ler mais, vai ter que estudar mais, mas tem como tu encontrar. Professora, e se eu fizer tudo isso e não conseguir? Bom, aí talvez tu sim tenha que buscar a ajuda de outras pessoas. Mas tu entende que muitas vezes tu tira de ti mesmo a possibilidade de construir o conhecimento? Por que não tentar resolver por conta antes? Por que já ir direto perguntar para outra pessoa? Por que não pesquisar um pouquinho mais? Por que não buscar um pouquinho ali no YouTube mesmo? Às vezes em sites que falam de direito, às vezes em portais de periódicos e outros trabalhos acadêmicos. Entende o que eu quero dizer? E, gente, infelizmente, tá virando uma rotina isso. É tão fácil ali perguntar para alguém. É tão fácil eu não botar o meu cérebro para funcionar. Só que isso, mais cedo ou mais tarde, vai te custar. Porque tu vai precisar se virar por conta. Nossa, professora, mas então a pessoa que pesquisa na internet está se virando por conta? Sim, é uma ferramenta que a gente tem. A internet não pode ser vista só como meio de contato, meio de rede social, meio de entretenimento. A internet é uma ferramenta de estudos. E não só de estudos, né? É uma ferramenta que vai servir para várias possibilidades. Tu tem que ter isso claro. Se pegar o celular só para ficar no Instagram, é óbvio que tu em algum momento vai sentir falta, ou tu só vai ver aquilo como um meio de entretenimento. Só no TikTok ali, vendo vídeo eterno. Cuidado! A internet é uma ferramenta maravilhosa para quem sabe utilizar. E não tem nada de errado em ficar um pouquinho nas redes sociais, em dar mais parecida, tá ok. Agora, só cuida para que tu não fique horas e horas e horas perdendo tempo, e o tempo que tu deveria estar usando ali para aprender
ele fica de lado. Cuidado. Então, em resumo, gente, eu tô te falando que existem momentos que a gente sequer percebe que a gente está sendo preguiçoso e que a gente não está se permitindo crescer. Aqui é uma oportunidade. Quando tu sabe o que tu precisa melhorar e tu vai atrás e tu busca, simplesmente teu crescimento ele é exponencial. Quando tu pesquisa, é muito diferente a forma como tu internaliza aquela resposta do que quando tu pergunta para alguém. Tu perguntou hoje, amanhã já não lembra mais. Agora, quando tu foi lá, teve que ler, teve que procurar, teve que usar o teu tempo, teve que se dedicar, a resposta ela fica contigo. Tu não esquece mais. Então, cuidado. Olha, aqui a gente está falando de uma oportunidade. Não é jamais para tu começar com aquelas histórias, né? Sou burro, sou incapaz, direito não é para mim, é muito difícil, não consigo aprender. Se tu tá assim, é porque tu ainda não dedicou tempo o suficiente. Tem coisas que precisam de tempo para crescer. Tu vai plantar a sementinha. Agora, eu vejo alunos que começam a estudar, começam a pesquisar, fazem uma semana ali, não se sentem ainda os Kelsens do direito e aí desistem. Gente, a faculdade dura 5 anos. A tua formação como jurista vai demorar mais do que 5 anos, porque os 5 anos são os primeiros anos da tua vida de jurista. Tu vai ter muitas décadas para te aprimorar. Então, meu caro, aproveite e pare de querer resultados imediatos. Eu quero a resposta para já. Bom, se tu não tem condições de dar essa própria resposta, talvez se ninguém nunca pensou, se tu não encontrar uma resposta pronta, tu vai ter que dedicar tempo para construir essa resposta. Tem coisas que são um pouco mais complexas. Então, quando eu dou, por exemplo, exemplos de vida, né, quando eu te falo de sabedorias, né, de experiências que eu vivi, talvez isso tu não encontre na internet mesmo, talvez tu não encontre em qualquer lugar. Agora, é bem diferente eu compartilhar contigo uma experiência de vida e eu ter que compartilhar contigo algo que eu pesquisei em 2 minutos e encontrei no Google. Entende? Entende que tu perde teu tempo, e eu também, de certa forma, porque a gente poderia estar falando de coisas muito mais interessantes, mas como tu foi preguiçoso e não quis pesquisar, tô eu aqui colando para ti o que o Google me apresentou. Professora, nossa, que maldade. Gente, na vida a gente acaba percebendo que a gente erra e que alguém precisa apontar os erros. Ontem eu estava lendo um livro que ele falava assim, se uma pessoa ao teu redor só fica concordando contigo e nunca te fala nada de diferente, ela não está pensando no teu bem, ela está pensando no bem dela. Agora, as pessoas que vêm e falam algumas verdades um pouco mais duras ou até te criticam, essas pessoas querem que tu melhore. Elas estão percebendo algo que tu pode melhorar e elas estão te falando o que que é. E o meu papel aqui também é esse. Então, por exemplo, tem dias que eu recebo perguntas que é basicamente a pessoa, ela não entrou, ela não abriu o Google, porque tem milhares de respostas super simples sobre aquilo. Então, cuidado para não ser uma dessas pessoas. Então, não é que tu é burro por não saber, não é que tu não vai conseguir, tem que dedicar tempo para isso acontecer, certo? As coisas demoram um pouquinho para acontecer muitas vezes. Talvez tu precise tentar de novo e pesquisar mais e buscar um pouquinho mais, principalmente no início, a gente ainda está se adequando. Agora, também não dá para ficar julgando a culpa da dificuldade na matéria, no professor, não sei o quê, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Não. Tu fez a tua parte? Tu buscou minimamente? Quanto tu leu sobre o assunto? O quanto realmente tu tentou encontrar essa resposta? Isso eu jamais vou poder te dizer. Eu sei quando um aluno não fez o mínimo de pesquisa e veio me perguntar. Mas se tu não perceber quando tu fizer isso, se tu não tomar conta, né? Se tu não cuidar, simplesmente tu vai se tornar essa pessoa que não levanta um dedo para encontrar uma resposta, mas que é tudo de bandeja, tudo pronto. Esse é um profissional, essa é uma pessoa que com certeza mais para frente vai enfrentar problemas. E a gente sabe, né? Hoje em dia, no direito, o mercado não suporta mais aquelas pessoas que não têm o mínimo de qualidade. O mercado não tem mais portas abertas para quem não fez o mínimo, que é se formar de verdade, construir o seu conhecimento durante o tempo que ficou na faculdade. Bom, e como sempre, eu não posso encerrar esse vídeo sem te dar alguns passos para que tu supere isso, esse probleminha de não saber alguma coisa que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Certo? Isso vai acontecer. Então, a primeira coisa que tu tem que fazer é definir
Qual o problema? O que tu não sabe? Qual é a situação que tu precisa aprender? A gente tem que ter clareza daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente não está muito bem. Lembra? O importante é ter bem claro o que a gente precisa aprender, qual é o ponto que está fraco para a gente poder melhorar. Então, primeira coisa, o que eu preciso? O que não estou sabendo é um conteúdo, é um método, é o que é? Qual é o problema? Tá bom, definir, eu preciso entender tal coisa, eu preciso saber fazer tal coisa. Ótimo. Sabendo isso, tu vai buscar ler o máximo, procurar, pesquisar, entrar na internet, procurar pessoas que falem sobre o assunto, para primeiro, por conta, tentar resolver. Gente, tu vai te surpreender quando tu perceber que muitas das nossas dúvidas já foram respondidas por muitas pessoas. Basta fazer uma pesquisadinha ali, basta dar uma olhadinha, dar um pouquinho de tempo, insistir um pouquinho. Aliás, esse é o terceiro ponto. Não desista nos primeiros 5 minutos. Não desista de encontrar uma resposta porque talvez tu não vai conseguir, porque tem muita coisa para ler, porque isso é preguiça. Isso é, mais uma vez, aquilo que vai te transformar no profissional que tu não quer ser. É simples, né? Ou tu persiste e encontra a resposta, ou tu desiste porque tá difícil demais. Persista, dá um pouco mais de tempo, tenta fazer um pouco melhor com a experiência, com uma ou outra e outras questões, tu vai conseguir se virar melhor. Agora não desiste, porque quem desiste vai fazer o quê? Não tem como melhorar, né? Tu nem te permite melhorar. Segue em frente. Ah, professora, não deu. Realmente, assim, eu pesquisei, eu li, mas eu continuo com a dúvida. Eu realmente pesquisei, eu realmente estudei e continuo com a dúvida. Bom, então agora sim, tu vai entrar em contato com alguém que possa te ajudar, que possa te explicar, que possa facilitar. E tu vai ver que, tendo estudado antes, a resposta vai ser muito mais fácil de ser compreendida. Talvez é uma vírgulazinha, talvez a pessoa fale uma palavra que tu já entendeu tudo daí, porque tu já tinha estudado, né? Já tinha ali a base. Vai por mim. Um professor sabe quando o aluno deu uma lidinha, deu uma pesquisada, tentou de verdade, e quando ele tá ali, sabe aquelas perguntas que os alunos fazem para fingir que entenderam ou para fingir que estudaram? A gente percebe, tá? Porque até a forma como tu pergunta é diferente quando tu sabe, quando tu buscou, quando tu leu o assunto e quando tu não sabe nada, absolutamente nada. Certo? Então, gente, é claro que para tudo isso funcionar, tu tem que dar tempo, tu tem que te organizar. Muitas vezes o que acontece? O aluno tem que fazer um trabalho para amanhã e daí ele vai pesquisar hoje como que você faz uma resenha, como que você faz um artigo. Vai dar errado. Por mais que tu encontre alguém que vai te responder tudo isso, tu não vai ter tempo hábil para poder pesquisar, entender, fazer da melhor forma possível. Então não te engana. Planejamento é essencial sempre. Organização é básica, é básica. Sem ela, tu não vai conseguir ter o melhor desempenho que tu pode ter. E desculpa, eu sei que às vezes dói, né? A gente escuta e fala assim, ah, que bobagem, ah, não, eu não, ah, não dá, não sei o quê. Tu vai ter que verificar o que eu tô falando aqui, que serve pra ti, tu vai ter que fazer esse filtro e aplicar. Talvez já tu fique bravo no início, assim. Ah, porque tá falando isso, tá querendo mandar na minha vida, o que tu sabe da minha vida? Mas, gente, quando a gente para e pensa um pouquinho, a gente percebe que alguns puxõezinhos de orelha são necessários. E eu não posso ficar aqui passando a mão na tua cabeça para sempre e dizer que vai ter tudo certo, porque se tu não fizer o que tem que ser feito, não vai dar. Beleza? Mas se tu seguir o caminho de tudo isso que eu tô falando aqui, eu tenho certeza que tu vai ter aí uma caminhada bem mais tranquila. Se tu seguir, se tu cuidar, se tu melhorar, né? Se tu buscar melhorar, sempre buscar ser melhor do que tu foi ontem, te garanto que tu vai estar num caminho muito mais feliz, em direção àquilo que tu deseja. Tá ok? Te agradeço muito por assistir esse vídeo até aqui. Espero ter passado a mensagem que eu queria, espero ter te feito compreender a importância da gente se dar a oportunidade de crescer por conta, e eu espero te encontrar no próximo vídeo.